Muito bem, agora são 10 horas e 51 minutos. 10h51, você está acompanhando o Super Manhã, o ponto alto da notícia, aqui pela sua Jovem Pan News. Até o meio-dia, levando muita informação para você. Olha, hoje, 18 de maio, é um dia importante. É o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É por isso que nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News a assistente social, a Marluz Pereira. Ela que é coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação também do Trabalho Infantil. Marluz, você estava falando para mim que hoje vocês já começaram também com uma atividade aí na saída da cidade, um dos postos de combustíveis, para atingir aí os caminhoneiros. Eles ainda são os principais clientes, ou pelo menos as pessoas mais envolvidas também com essa exploração sexual de crianças e adolescentes? Bom dia. Bom dia. Não só eles, né? Assim, a questão da exploração sexual, ela ocorre muito também nas rodovias, principalmente onde há uma concentração também de trabalhadores, no caso rodoviários, né, nessas rodovias. Mas existe também, em alguns casos, e aí em grandes centros urbanos, né, a formação também de organizações criminosas de aliciamento. Então, a exploração sexual, ela tanto pode ocorrer na família, né, intrafamiliar, onde alguém da família é quem faz todo um trabalho de agenciamento para obter lucro, mas também ela pode ocorrer, inclusive, com a formação de cadeias criminosas, de redes criminosas, né, de aliciamento. Então, um tipo de... a exploração sexual é tipificada como uma das piores formas de trabalho infantil, porque criança e adolescente não se prostitui, ela não toma a decisão de comercializar o seu corpo, ela é sempre induzida a isso, ela é aliciada para isso, né? E nem ela por ser um ser em formação, ela não tem a consciência de tomar também essa decisão. E é por isso que as ações de prevenção e as ações de combate, de responsabilização, né, ela é extremamente importante para que a gente possa diminuir consideravelmente, né, essa ação criminosa que rouba a infância. É verdade. Isso é um dado importante. Estou chegando próximo de 20 anos, né, de profissão, e eu tive a oportunidade de abordar esse tema em algumas das reportagens que eu fiz ao longo da vida, e o que mais me surpreendeu é exatamente isso que você está colocando, o fato de pessoas da família apoiarem essa situação. Eu achava que com o resultado da denúncia da matéria, os pais seriam alertados do problema e a partir dali, com o apoio, né, da rede de apoio que já existia, estava começando a ganhar força no Brasil, o problema seria resolvido. E aí uma das adolescentes que eu tive a oportunidade de entrevistar, ela disse que ela já estava chegando aos 17 anos, mas fazia aquilo desde os 12 e era exatamente para completar a renda da família. E tinha a proteção do pai, tanto que ele ficava próximo do posto, até para uma questão como se fosse meio que um segurança dela. E isso me assustou, assim, inverteu toda a minha lógica de compreensão desse problema. Para esses casos, quando você fala, inclusive, a gente está dentro de um crime, né? Isso é um crime, os pais também têm sido responsabilizados quando é descoberta essa situação, além daqueles que montam verdadeiras redes para explorar também, ô Marluz? Sim, a lei é aplicada para todos, né? Geralmente, os casos em que há exploração sexual de criança e adolescente, em alguns casos já ocorreu o abuso sexual, né, cometido por pessoas da família ou próxima da família. Muitas vezes dentro de casa. Muitas vezes dentro de casa. Então, ele pode começar com abuso sexual e acabar, né, consequentemente, com a exploração sexual. Então, para isso, as medidas aplicadas na lei são as mesmas. Os pais são responsabilizados por aquela criança ou por aquele adolescente. Está sob a responsabilidade deles e é aplicado da mesma forma. O que tem que se fazer de forma preventiva, tanto para o abuso como para a exploração sexual, é discutir o tema sem tabu, né? E essa discussão, ela começa na escola, ela tem que se dar
nos serviços da assistência social, nos centros de referência da assistência social que tem nos municípios. A gente tem uma rede já ampla de CRAs e de CREAs. Essa discussão tem que se dar de forma preventiva, começando inclusive pelas crianças. E aí quando a gente diz assim, se a gente se os professores não tiverem liberdade de falarem de temas como esse, que muitas vezes a sexualidade é tratada como tabu, como é que a gente pode fazer com que a criança entenda que o corpo pertence a ela e que ela pode saber a diferença entre um carinho e um toque que a violenta? Que tem algo malicioso, que tem algo né? malicioso e que pode trazer uma violência tanto psicológica como uma violência física. Verdade. Essa infância que é roubada, né, Marluce, em situações como essa, como é que vocês têm, como é que esses mecanismos de apoio podem ajudar a reinserir essa criança no seu verdadeiro universo, que seria a própria escola, que seria a retomada ali de curtir a idade, né, como uma criança que gosta de esporte, que gosta de brincar, como é que isso é possível? A ação, tanto de prevenção como de acompanhamento quando ocorre essas situações, ela tem que ser em rede, né? Então, o Conselho Tutelar, ele é um dos principais, a gente coloca como um dos principais atores, né, na questão da responsabilização dos culpados, nos encaminhamentos que se devem dar para o Ministério Público, para que haja responsabilização, mas toda a rede de proteção, ela tem que ser acionada. A saúde tem que ser acionada porque essa criança precisa de um acompanhamento psicológico. A educação precisa ser acionada porque essa criança precisa voltar ao convívio escolar e sem carregar também, sendo protegida do estigma, que muitas vezes acontece. A rede socioassistencial, ela tem que ser acionada. Em alguns casos é preciso retirar a criança da região, da né? região. Então, essa rede, ela precisa também ser acionada. Mas o que a gente mais tem que debater, e debater com a sociedade, é que a gente precisa fazer prevenção, né? A gente precisa atuar responsabilizando e cobrando do poder público a implementação de políticas públicas para isso, para que essas crianças estejam protegidas, mas principalmente a gente tem que atuar na prevenção e na denúncia. Então, assim, o Disque 100, ele é hoje um canal importantíssimo para a denúncia, porque preserva, inclusive, o sigilo do denunciante, que essa é a grande preocupação de algumas pessoas. A escola, às vezes, não denuncia porque não quer que os pais, às vezes, no município, onde todo mundo se conhece, não quero que saibam que eu denunciei. Mas o Disque 100 é uma porta de entrada importantíssima para a denúncia. Inclusive não é aqui, é em Brasília, né? E Isso. A partir de Brasília ele vai remeter para a rede de apoio Isso. naquele estado que foi citado, que está sendo aquela cidade que está sendo citada como referência do problema. Exatamente. E o Disque 100 foi uma conquista, demorou muito, né, para ter uma estrutura como essa à disposição exatamente da sociedade. É por isso que você não deve se omitir, né? E é um tipo de omissão que às vezes você não quer se envolver porque o problema não chega até a sua casa, mas é que está o problema. Se essa rede não for cortada já no início, é possível que ela também venha chegar até a sua casa. Você está acompanhando aqui o Supermanhã, o ponto alto da notícia, pela Jovem Pan News. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News a Marluce Pereira, ela que é assistente social e é coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é uma das piores formas, como ela já colocou, também de exploração desse trabalho infantil, né? É lamentável a gente estar discutindo ainda no século XXI essa realidade, mas o fato é que isso tem ocorrido e continua ocorrendo. O que é que acontece? Vamos criar uma situação hipotética aqui, caso você tenha essa referência, com essa criança que não conta com essa rede de apoio. Que adulto ou né, será essa criança depois de tanta exploração? Naturalmente ela já cairá na prostituição também como adulta, é assim em geral, Marluce? Em geral é isso, né? Se não tiver esse apoio inicialmente, consequentemente
né, essa criança vai se tornar um adulto que envereda muitas vezes para a rede de prostituição. Então, assim, é uma vida que, de certa forma, é roubada dessa. Ela deixa de vivenciar uma fase extremamente importante para o desenvolvimento, né? Tem comprometimentos psicológicos que são gravíssimos. Emocionais, certo? né? Emocionais. E, em alguns casos, e principalmente quando o abuso ocorre com homens, com meninos, porque a gente, quando pensa no abuso sexual e na exploração, a gente pensa muito na menina. Quando se né? fala em prostituição, só pensa mais na nas menina. meninas. Mas existe também tanto o abuso como a exploração sexual nos meninos, com os meninos. E, em alguns casos, os relatos que a gente escuta de abusadores é que esses abusadores, eles foram abusados também, explorados quando criança. Então, é como se você estivesse criando um ciclo, né, que vai se perpetuando, porque eles acabam achando que é algo que, se foi feito com eles... E que ele sobreviveu, eu posso fazer também. Vai reproduzir esse crime. Cria uma Impressionante. Então, e as meninas que muitas vezes acabam engravidando, né, de clientes, é muito comum no interior, elas deixam as crianças com os pais, não formam vínculos familiares, né, porque em geral não consegue formar família exatamente por conta desse estigma da história, enfim, de toda a vida. E é impressionante, elas ficam com 20, 30 anos, mas com um aspecto físico de mulheres com 40 até 50 anos. Não sei se você já teve essa oportunidade. E com mais de um filho, muitas vezes, e sem amor pelos filhos, né, porque são de pais com que ela não teve nenhum envolvimento emocional, à exceção daquele momento lá que estava no programa. Quer dizer, você pega uma família desestruturada e dá origem a outra família desestruturada. Porque os vínculos familiares, eles ficam extremamente fragilizados. Né? Se ela não teve a proteção quando criança, consequentemente, ela não vai saber, não vai aceitar ou cuidar de uma criança como se essa criança precisasse exatamente da sua proteção. Ela não conhece isso. Ela não vivenciou isso. É impressionante, situação realmente muito delicada. O que é que a gente pode falar de avanços, né? A própria criação do PET, né, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, é uma referência nacional, já foi premiado, inclusive, internacionalmente. Ele trata exatamente da possibilidade da prevenção, que é o que você colocou aí, como sendo a principal ferramenta, né, para se evitar chegar até essa situação. O que é que você pode dizer também de positivo a respeito desses avanços, para que os nossos ouvintes entendam também que há caminhos a seguir alheio a tudo isso, Marluz? Houve sim avanços, a gente registra esses avanços a partir dos anos 90, foi quando o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil ele foi criado, e foi criado a partir de uma mobilização da sociedade por conta das denúncias do trabalho infantil em carvoarias. Né? E esse avanço do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele é acompanhado também pelo avanço, também pela consolidação do Sistema Único da Assistência Social, que amplia a sua rede de proteção. Então, o PET hoje ele é um programa que ele integra a rede do Sistema Único de Assistência Social e compõe aí toda uma ação articulada com outras políticas públicas. Inicia-se primeiramente com uma transferência de renda para essas famílias que têm crianças em situação de trabalho infantil, e com uma jornada ampliada, isso nos anos 90, para que as crianças fossem retiradas do trabalho infantil, saíssem daquela situação de violação de direito e fosse ofertada a elas uma jornada no contraturno escolar. Isso foi o projeto inicial, o programa inicial era esse. Hoje ele passou por um redesenho, porque se entendeu que, assim como tem outros equipamentos de assistência que trabalham a família, era preciso inserir o PET também nesse sistema. Né? Então, o PET passou por um redesenho e hoje ele atua em 4 eixos. Que é o eixo da mobilização. Então, o programa atua
mobilizando, conscientizando. O que está sendo feito hoje lá no posto Pichilau é uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal e a Saúde, né, a Secretaria de Estado da Saúde, que tem por obrigatoriedade em lei fazer campanhas para prevenção e saúde do trabalhador nas rodovias. E a gente juntou essa ação com a ação também de combate à exploração sexual. É uma atuação aí bem articulada com outras políticas públicas. Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Assistência Social do Estado, Secretaria de Assistência Social do município, porque é um problema que atinge a todos e todos têm uma responsabilidade, né, no combate ao trabalho infantil. Então, o programa tem que promover isso, mobilização, diálogo com a sociedade, porque a gente precisa conscientizar a sociedade. O trabalho infantil ainda é muito naturalizado, é visto com muita naturalidade também pela população, porque se criou o mito de que é melhor estar trabalhando do que estar na rua, do que estar vagabundando. É verdade, ao longo desse tempo que eu faço comunicação, sempre recebo algum telefonema de alguém que vai dizer: eu sempre trabalhei cedo, ajudei meu pai e hoje eu sou um homem. Aí eu perguntei: o senhor conseguiu fazer quantas faculdades e tem quantas especializações? Não, eu sou de um tempo em que o trabalho... Pois é, o tempo mudou, né? Então, essa falta de oportunidade para estudar vai levar sempre essa criança que começou a trabalhar cedo, ou a vulnerabilidade, que é essa da abordagem, inclusive para o sexo, né? Para a exploração sexual, ou a ser um adulto sem qualificação, que não vai passar muitas vezes do salário mínimo, trabalhando muito pesado, né? E sem, obviamente, às vezes ser reconhecido como cidadão. É uma situação delicada. Você falando do PET, e falando que o PET também, no modelo original, tinha uma referência financeira para ajudar as famílias, me ocorre o que está acontecendo agora com o Bolsa Família. Porque está sendo muito contestado, né, o Bolsa Família, a partir de alguns casos, de alguns criminosos que devem realmente pagar pelo crime que cometeram, que usaram o Bolsa Família de modo errado, mas o repasse do Bolsa Família para as famílias, a partir das crianças matriculadas na escola, que tem assistência em saúde, é exatamente para que esse dinheiro substitua a possibilidade dela estar na rua sendo abusada sexualmente para as famílias. Isso não é discutido pelos críticos do Bolsa Família, porque agora, depois do que aconteceu com o processo de afastamento da presidente, todo mundo virou cientista social. E aí começa a reproduzir discursos sem saber a revolução que o Bolsa Família fez em tirar uma parcela significativa dessas crianças das ruas e mantê-las em sala de aula. Quer dizer, você tem essa referência também, Marlúcia? Sim, o Bolsa Família, ela foi estratégico, inclusive, para a redução do trabalho infantil. A partir do momento que foi criado o Bolsa, o PET integrou ao Bolsa Família. Então, hoje, a transferência de renda para o combate também ao trabalho infantil é o Bolsa Família, né? E ele foi... todos os avanços que a gente teve, de diminuição do trabalho infantil, desse período de início do ano 2000, né, até agora, se deve também à condicionalidade colocada de 85% de frequência escolar para quem é beneficiário do Bolsa Família. E isso a gente não pode retroceder nisso, né? Essa crítica que é feita, ela não está levando em consideração todos os avanços que a gente teve. Eu acho que é preciso analisar melhor. A gente tem o IPEA, o Instituto de Pesquisa Aplicada, tem estudos que comprovam o quanto o benefício, ele permitiu a essas famílias sair de situações de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, inclusive, o quanto esse benefício garante também a circulação também de dinheiro nos pequenos municípios. Então, se a gente for falar pela lógica, a lógica social tem um ganho social aí inimaginável para essas famílias, certo? Que são tratadas agora numa condição de mais dignidade, porque isso não é ajuda, isso é reconhecimento. Bolsa Família é reconhecimento de uma dívida que a sociedade tem por conta da exclusão social a que essas famílias foram submetidas ao longo do tempo.
Isso é um detalhe importantíssimo, né? Uma mudança de paradigma, e é por isso que a gente está abordando esse tema agora, porque ele voltou a ficar em voga diante das novas informações que o Bolsa Família deverá sofrer alguns cortes importantes. Para você que ligou o rádio agora, são 11 horas e 12 minutos, eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan News, no Supermanhã, a assistente social Marluz Pereira. Ela é coordenadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Hoje, dia 18, uma data emblemática, é o Dia Nacional contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Marluz, você que trabalha aqui em Alagoas, quando a gente olha para o Estado, como é que estamos aí em relação ao país no tocante aos serviços do PET e também nessa luta que você já falou, inclusive de uma mobilização que aconteceu hoje, já num dos postos de combustíveis aqui da capital, exatamente para tentar coibir e alertar, acima de tudo, sobre os riscos, né, de prisão que existe para quem abusa e explora sexualmente crianças e adolescentes. Nós hoje estamos cumprindo uma agenda, porque o Estado assinou um termo de aceite para intensificar as ações estratégicas, né, do PET. E esse aceite ele foi feito também por 31 municípios que estão recebendo recurso do governo federal através do Ministério do Desenvolvimento Social. São os municípios que apresentam o maior índice de trabalho infantil registrados no Censo IBGE 2010. E o Estado também recebeu um aporte de recursos, recebe mensalmente um aporte de recursos para também assessorar esses municípios, né, do ponto de vista do assessoramento técnico, do planejamento e também na articulação da rede. Nós estamos com a agenda até 2017, porque esse recurso ele tem prazo. Tem que ser utilizado. Tem que ser utilizado e essas ações têm que ser desenvolvidas até o 2017. E por que até 2017? Porque o Brasil assumiu o compromisso, junto à Organização Internacional do Trabalho, a OIT, para, juntamente com outros países, que essa não é a realidade só nossa, para erradicar o trabalho infantil, as piores formas de trabalho infantil, até 2017. E quais são essas piores formas? A exploração sexual de criança e adolescente, o trabalho nas ruas, em feiras livres, o trabalho em carvoarias, o trabalho em matadouros. Esse ano, a gente realiza, dentro dessa agenda, que a gente chama Agenda PET, a gente realiza o segundo encontro intersetorial das ações estratégicas do PET. Esse segundo encontro ele vai ser realizado dia 16 de junho e tem como principal objetivo a gente fortalecer essa rede de proteção. Então, participam gestores da educação, da saúde, da assistência social, Ministério Público do Trabalho, conselheiros tutelares, para que se fortaleça essas ações também dentro do município. Então, vai se formar comissões nos municípios, comissões intersetoriais. O ano passado, a gente já iniciou com a sensibilização da sociedade, realizando 4 audiências públicas regionalizadas, colocando o tema em debate. Mas esse ano é preciso também que se construa também uma agenda e que essa agenda apresente também resultados. Então, a educação vai ter que dizer quais são as minhas estratégias para erradicar trabalho infantil. Quantas escolas em tempo integral o prefeito vai se comprometer na sua campanha política, porque nós estamos no ano de eleição. E é um momento propício. E é um momento propício para fazer essa discussão. Quantas escolas em tempo integral eu vou propor na minha proposta, né, de campanha política e de concretização dela, porque uma coisa é você propor, outra coisa de fato é você concretizar. Certo? É assumir esse compromisso com a sociedade, assumir esse compromisso com crianças e adolescentes, que é dever constitucional, não só a família, né, como a sociedade protegê-la, como o Estado protegê-la. Né? A assistência também, a assistência precisa aprimorar a sua rede, né? Qualificar também a sua rede de proteção social especial, ter profissionais. Esse ano a gente vai ter um avanço aqui na assistência social. A gente vai implantar até junho
40 centros de referência especializados em assistência social, com cofinanciamento da União e cofinanciamento do Estado, ou seja... Na capital e principalmente avançando para o interior. 40 municípios. 40 municípios. Porque a execução, de fato, da política de assistência, ela se dá no município. Perfeito. O Estado apoia, né, no assessoramento técnico e apoia com cofinanciamento, apoia com recurso. Então, todos esses eventos, até esse momento de implantação, eles serão fruto da discussão das experiências bem-sucedidas e principalmente para, com essa aprimoração, avançar ainda mais. Beneficia crianças de que idade? A partir de que idade? É uma pergunta que eu acho que eu ainda não fiz. O alcance que vocês têm, a criança a partir de que idade? Já na primeira infância? O programa de erradicação do trabalho infantil trabalha de 0 a 17 anos, né? Então, o trabalho ele é proibido de 0 a 17 anos, podendo ser permitido a partir dos 14 anos, mas só na condição de aprendiz. Devidamente acompanhado, regulamentado e matriculado na escola ou num curso profissionalizante. Nunca o trabalho substituindo a escola. Nunca o trabalho substituindo a escola. Nunca. Então, assim, o Estado está inaugurando, a Secretaria Estadual da Educação está inaugurando aí 40 escolas em tempo integral. Isso é uma ampliação da rede em tempo integral que é extremamente importante, né? Está também investindo no ensino profissionalizante. Isso também é uma estratégia importante. Mas a gente precisa também que os municípios comecem também a implementar políticas públicas, principalmente de educação, né? E que atinja isso mesmo, desde a primeira infância, certo? Ao ensino profissionalizante mesmo. Então, a estratégia é pensar até que esse adolescente conclua o nível médio com condições, inclusive, de ou já integrado num programa de aprendizagem ou com condições, inclusive, de trabalhar. É verdade. E uma criança que tem esse perfil e tem essa oportunidade, né, e tem esse desenvolvimento do ensino médio, saindo de uma escola profissionalizante, tendo uma habilidade, sendo artífice, né, de algo, ela pode partir para o empreendedorismo, que é outra realidade também, que no Brasil foi muito incentivado por meio das pequenas empresas. Então, ser empreendedor hoje no Brasil, ser dono do próprio nariz, né, do próprio negócio, melhor dizendo, é a possibilidade de você também contribuir muito rapidamente para a economia. E essa criança, que agora é um adolescente, é um jovem, já cheio de ideias, em geral, quando tem uma iniciativa para o trabalho, ele envolve a família. Então, quer dizer, é algo que vai estar ali tendo dentro da própria casa, mudando também essa realidade. E quando ele parte para a universidade, ele também já parte com outra perspectiva, é um aluno diferente também, ele sabe que o tempo depõe contra ele tem que fazer tudo da melhor maneira possível para conquistar êxitos. Eu sei que esse assunto, essa agenda não se esgota agora, acho que o seu trabalho e acompanhamento poderá gerar outras pautas aqui na Jovem Pan News, mas acho que hoje a gente despertou para o tema, para o dia, né, que é o Dia Nacional contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e eu queria já remarcar contigo, em outra oportunidade, já que você está dizendo que em junho tem uma agenda importante, mas fique à vontade aí para suas considerações finais, Marluce. Eu só queria colocar assim que a gente tem um potencial também importantíssimo, né, com os empresários. E por que eu estou colocando essa questão aqui? Nós temos, para, inclusive, alavancar no nosso estado a aprendizagem, o programa de aprendizagem. Os dados da pesquisa por amostra de domicílio de 2014 aponta um crescimento do trabalho infantil. Ou seja, a gente veio diminuindo de 2002 até 2013, a gente teve uma redução considerável no trabalho infantil em todos os estados e em Alagoas bastante considerável, em torno de 36%. Então, a gente caiu e está ocupando hoje a 22ª posição no ranking do trabalho infantil dentre os 27 estados. Nossa posição não é tão ruim assim, mas não é confortável. Serviu de alerta, né? Isso, serve de alerta. Então, mas de 2013 a 2014, nós aumentamos numa faixa de 3 mil crianças. Então, já registra-se aí um aumento. E onde foi que aumentou? Em todo o Brasil teve esse aumento.
E onde foi que aumentou? Em qual faixa etária que aumentou? A partir dos 14 anos. E aí, qual é a estratégia que a gente pode ter para barrar esse crescimento? E para apresentar uma proposta de futuro para esses adolescentes? A aprendizagem. E é por isso que o Fórum está fazendo uma articulação com a Superintendência Regional do Trabalho, a quem compete notificar as empresas que não estão cumprindo a cota de aprendizagem. As empresas têm uma cota para cumprir. A partir de 100 funcionários, ela tem uma cota de contratação de jovem aprendiz de 5% a 15%. Eu, um mês passado, fui convidada para uma reunião em que mais de 200 empresários daqui de Maceió estavam sendo notificados, porque não estavam cumprindo essa cota. Então, a gente precisa fazer um trabalho de sensibilização em relação a esses empresários para que eles despertem para essa responsabilidade social, né? Eles estão garantindo aí no cumprimento dessa cota um futuro muito melhor para a sociedade. Verdade, com certeza. E contando dentro de um pouco espaço de tempo com um funcionário que ele pode vir a contratar qualificado por ele mesmo, né? Por ele mesmo, exatamente. Então, a rede de assistência social tem uma demanda de adolescentes para encaminhamento para aprendizagem. Então, o que a gente precisa é unir forças entre Secretaria da Superintendência Regional do Trabalho, que é responsável pelo acompanhamento do programa de aprendizagem, secretarias municipais de assistência social nos municípios para verificar adolescentes com esse perfil e verificar os municípios que têm esse potencial de empresário. É claro que nem todo município vai ter empresa, indústria, mas aqueles municípios que têm um aporte maior, né, de empresas que possam fazer a contratação, a gente precisa agora dialogar sensibilizando, né? Eu acho que a Superintendência Regional do Trabalho está fazendo um trabalho muito interessante, porque essa notificação não foi uma notificação punitiva, ela foi uma notificação que ela coletiva para sensibilização, para mostrar para eles, olha, é lei, né, vocês têm que cumprir, mas mostrar para eles os ganhos que eles vão ter com isso. Né? Isso é muito importante. E a responsabilidade, quanto eles estão contribuindo para um futuro melhor para o nosso país. Com certeza, e até corrigindo uma informação, para aqueles municípios que ainda não têm as empresas, uma vez você contando com dados estatísticos que você formou num determinado período, uma massa de pessoas ali com capacitações, né, que aprenderam exatamente na lógica de funcionamento da escola em tempo integral, em algum momento ela pode vir a abrigar, claro, alguma empresa. E o Estado vai saber direcionar exatamente espaços, né, para que arranjos produtivos sejam criados para aproveitar exatamente essa mão de obra qualificada. Todos ganham, de alguma maneira, quando você tem uma perspectiva de um jovem qualificado para o mercado de trabalho. Ele próprio, o Estado ganha, o município ganha e as empresas futuramente também irão ganhar. Ou ele com a família, como eu já coloquei também nesse aspecto empreendedor. É por isso que é importante, você amigo ouvinte, que acompanha aqui o Supermanhã, no momento de compreensão da sua crítica que deve existir para aprimorar sobre os programas sociais, é importante levar em conta que há um caminho, há um projeto de funcionamento. E qualquer coisa que se desvie disso tem que ser punida e punida de maneira severa, até para não comprometer o trabalho daqueles que estão dando certo. Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Lamentavelmente, essa luta não se esgota agora, no que diz respeito ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, mas plantamos uma semente, você está acompanhando o crescimento dessa árvore boa, né, do que vem por aí, e claro, a gente deve voltar a conversar. Eu só tenho a agradecer a presença da Marluz Pereira, ela que é assistente social e coordenadora do Fórum aí de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E lembrando, hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Se você tem uma denúncia a fazer, está percebendo algo aí no seu bairro ou na cidade onde você mora, ou trabalha num ambiente que tem alguém fazendo esse tipo de exploração, ligue de maneira anônima para o Disque 100. Você passa todos os detalhes, não precisa se identificar e vai ter um anjo bom
bom do outro lado que vai estar articulando uma ação para combater esse crime. Até uma próxima oportunidade, Marluce. Muito obrigada. Muito obrigado. A gente volta daqui a pouco com muito mais aqui no Supermanhã, o ponto alto da notícia, aqui pela sua Jovem Pan News.